Quem viu o vídeo de ontem sabe que eu tirei um fundo imobiliário da carteira. Eu prometi para vocês há mais de 3 anos atrás que todo aporte que eu fizesse eu ia mostrar aqui para vocês, né? Então a gente precisa fazer o aporte do dinheiro em que foi liquidado do fundo de ontem. Casa aí dos 80 mil reais que eu tinha no fundo imobiliário, decidi sair do fundo imobiliário. Se quiser saber o porquê, tá no vídeo de ontem. Então eu aproveitei hoje para gravar o top 3 fundos imobiliários já pro mês aí de maio, até para poder fazer os meus aportes também. Então você vai ver que é o top 3 fundos imobiliários que nas minhas avaliações realmente estão bons para aporte, a ponto de eu mesmo fazer os aportes nele. Não quero em nenhum momento que isso aqui soe como diquinha para você, meu amigo, porque não é esse o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo, sinceramente, do fundo do coração, é você pegar aqui o que eu estou analisando, os fundos que estou olhando, os fundos que, né, em algum momento vou aportar, só que não para saber qual é o fundo. Porque isso, meu amigo, com 10 reais você paga uma casa de análise, e aí a casa de análise vai te falar lá o que você tem que aportar e mexer na carteira, vai se lascar várias vezes. Muitos alunos que eu pego, segue casa de análise, você, ó, se lascou. Tem os que saem bem, tem os que saem mal, mas não sabe nada de investimento, fica à mercê. Então o objetivo de verdade é você entender o motivo das decisões. Ah, o Léo vai investir em fundo X. Por que que ele vai fazer isso? Por que que eu deveria investir nesse fundo ou por que eu não devo investir nesse fundo? Por que que eu deveria vender um fundo? Entende? Então o motivo das coisas. Porque o investidor ele não pode se dar ao luxo de não saber o que que tá dentro da carteira dele. O porquê que ele tá fazendo um aporte. O porquê que ele tá tirando um ativo da carteira. Ele não pode se dar ao luxo de ficar à mercê dessas informações. Porque senão, meu amigo, a única coisa que você tá fazendo é dizendo para você mesmo que você vai ter que trabalhar mais uns 5, 10 anos pela sua própria responsabilidade com o seu próprio dinheiro. Então, deixar desse puxão de orelha aí, quem quiser pular lá pro final do vídeo vai saber quais são os fundos. Mas quem quiser aprender aqui de verdade, só sentar, pegar seu cafezinho, que hoje eu tô até sem café, que eu acordei cedo demais. Princesinha tá dormindo, não vou fazer o café pra não fazer muito barulho, que senão se acordar ela, tadinha. Aí a mamãe acorda também, e aí é aquela. E aí eu vou fazer um top 3 fundos imobiliários diferente hoje, cara. Vou fazer diferente, sabe por quê? Eu não sei o que acontece, mas eu sei que a maior parte das pessoas ficam esperando top 3 fundos imobiliários totalmente diferentes de um mês para o outro. Top 3 ações totalmente diferentes de um mês para outro. A título de exemplo, eu já tô falando que a BB Seguridade é um aporte óbvio há muito tempo, na verdade. Eu já tô falando isso há mais de 6 meses. E sempre, todos os meses, eu falo, pô, ó, o aporte óbvio é a BB Seguridade. Ó, o aporte óbvio pra mim, né, a BB Seguridade. Ó, o aporte... E não mudou, você percebeu que não mudou? Então, a gente pode ficar janelas de tempo com um ativo em oportunidade, principalmente no Brasil, que o mercado é ineficiente pra caramba, né? Mas você consegue perceber que em alguns momentos a gente terá janelas de oportunidade e que não necessariamente você vai investir. Ah, já investi 10 mil em BB Seguridade, já investi 5 mil, já investi em 1.000, já comprei lá 10 cotinhas de BB Seguridade, 10 açõezinhas de BB Seguridade. Agora eu vou investir em outra porque eu não posso ter mais investimento. Não, você vai aproveitar da oportunidade enquanto ela há. Porque sendo bem sincero, se você virar o louco da diversificação, provavelmente você vai estar pulverizando. Então, diversificação é o único almoço grátis do mercado. Isso é o único almoço grátis, além do aluguel de ativos, né? Mas você consegue perceber que se ela for sua prioridade, principalmente para quem tá começando a carteira, ela vai mais te prejudicar do que te beneficiar, cara. Porque em alguns momentos você vai ter que aumentar um pouquinho da concentração da sua carteira. E é exatamente pensando nisso que o Markowitz, vencedor do Prêmio Nobel 92, criou a banda de desbalanceamento, que já te expliquei várias e várias vezes aqui no canal. Por isso te convido, caso tenha interesse em aprender de verdade, se inscrever aí no canal que eu te prometo. Aí agora é uma promessa minha. Te prometo ensinar muito mais do que todos os outros canais juntos. É ousado mesmo, mas vou te ensinar. Técnica, teoria de verdade. Não vou ficar aqui abrindo a cama pra gravar um videozinho de 10 minutos só pra falar da taxa Selic de novo. Mesma coisa, de novo, não. Todo vídeo eu tento trazer uma coisa diferente. Ah, Léo, mas a taxa Selic caiu pra 14,5 ontem. Você não vai fazer um vídeo onde colocar os seus investimentos na taxa Selic de 14,5? Ah, pelo amor de Deus, mano. Aí os caras estão te enrolando, entendeu? Então, voltando aqui pra minha carteira, você consegue perceber que ainda temos várias oportunidades repetidas dos outros meses. Por exemplo, TRXF ainda é uma oportunidade para quem quer. Eu gravei uma live com um gestor, cara. Vai investir em TRXF? Ou investe em TRXF? Eu não invisto em TRXF, mas você investe. Cara, tem uma live lá com o gestor, eu fiz umas perguntas assim, ousadas pro cara, o cara respondeu. Então é muito interessante que você assista essa live, até pra você sentir um pouco mais de segurança ou ter a certeza de sair do fundo, entende? Tem que procurar mais informações, mas realmente está em ótima oportunidade. TRXF nunca esteve desde o início da sua história pagando um yield de 1% ao mês. Ele está pagando agora, então dá uma avaliada lá. Junto a ele, existe um par muito parecido com ele, um pouco menor, menos
diversificado em número de imóveis, um pouco mais concentrado em algumas tipologias, que é o GARI 11. E este sim eu tenho na carteira, que também vimos que está em tremenda oportunidade, não é verdade? Continua aí a oportunidade. Na casa dos 8,30, 8,40, 8,50, ótima oportunidade, pagando 1% de yield também. Você consegue perceber que quem está investindo em fundos imobiliários agora vai fixar uma taxa, um yield on cost de 1%, e daqui 2, 3 anos essa taxa aí vai ser absurda. Essa taxa vai ser absurda. Ninguém vai estar rendendo 1% em fundo imobiliário, nem na renda fixa, nem nas ações. Está rendendo 1% nos fundos imobiliários. As ações, se você comprar hoje descontadas e realmente subirem os lucros, pode ser que você receba um yield aí de uns 12, 13%, dependendo da ação. Por isso que a gente está comprando tanto BB Seguridade, que essa é a nossa projeção. Mas aqui nos fundos imobiliários a gente está com uma tremenda oportunidade de renda passiva, viu? PATL continua sendo uma ótima oportunidade também. Já gravei o vídeo sobre GARI, tá? Eu vou deixar os vídeos desses que eu já gravei, porque ainda vai ter 3 análises nesse vídeo aqui que eu quero mostrar pra vocês uma coisinha diferente. Então, aqui tem um vídeo do GARI. Aí agora, ó, vai aparecer pra você aí o vídeo do PATL. Esse é muito importante que você veja, pra você entender o porquê do PATL, né? É um fundo que normalmente não tem características pra estar na minha carteira, né? Muito descontado, tem alguns probleminhas de vacância. Por que que ele tá na carteira do Léo? E a segunda posição, tem uma explicação. E hoje, pra mim, uma das maiores oportunidades, ao meu ver, dos fundos imobiliários de GRC. Então tá aí com a maior posição da minha carteira, não é à toa também. Então esses 3 fundos imobiliários, que por coincidência é o top 3 da minha carteira, também poderia entrar como top 3 fundos imobiliários. Eu poderia gravar esse vídeo para vocês aqui falando a mesma coisa, a mesma coisa, porque realmente esses estão em oportunidade. Só que eu quero fazer diferente. Você consegue perceber que os 7 primeiros fundos da minha carteira são de tijolos. Aí depois a gente tem mais um de tijolo aqui e só depois aparece 2 de papéis, tá vendo? E aí eu quis gravar então hoje um top 3 fundos imobiliários, mas diferente, um top 3 fundos imobiliários de papéis. Quais são os fundos imobiliários de papéis hoje que faz sentido a gente aportar? Porque, Léo, a taxa Selic tá caindo. Então, teoricamente, se eu for aportar num fundo imobiliário atrelado a CDI, eu não vou reduzir meu rendimento? Vai. Léo, será que então faz sentido eu investir em fundos imobiliários de papel, só que indexados a IPCA, porque se a taxa cai, eles ganham com marcação de mercado? Sim. Então, vamos dar uma pesquisada aqui em bons fundos imobiliários usando o método 2 em 1, pra gente olhar nessa parte de papel, porque faz sentido você ter uns 20%, 30% da sua carteira de papel. Então, para isso, eu vou entrar aqui na Ward. E aí aqui, ó, em ranking de fundos imobiliários, você tem a aplicação do método 2 em 1. A galera entra aí, ó, assiste 140 aulas para aprender a aplicar esse método. Aqui na Word você tem ele aplicado. Não que você não tenha que aprender o que é o método 2 em 1, né? Mas aqui você tem um atalho para uma das coisas mais difíceis que eu ensino lá dentro do método 2 em 1. E aqui o que eu quero fazer com vocês é pegar os fundos que tem um PVP acima de 0,8, com a liquidez acima de 2 milhões, porque eu quero fundos mais líquidos mesmo. E vou colocar o máximo de PVP de 1. Porque eu não quero comprar fundo imobiliário que tá com PVP de 1 de papel. Não quero comprar um que tem um PVP acima de 1. Porque se for de IPCA, tá com PVP acima de 1, pouco espaço para mais marcação de mercado. Se for de CDI com PVP acima de 1, igual o KNCR, por exemplo, vai cair rendimento. Tô pagando caro por algo que vai diminuir rendimento e ainda tô pagando ágio. Não faz tanto sentido agora, neste momento. Vamos filtrar aqui. Então ficar de 0,8 a 1. E aqui, ó, na parte de segmento, colocar papel CRI. Aqui na Word você pode selecionar qualquer um, ó, qualquer tipo de setor. Ó, se eu filtrar aqui papel CRI, vai aparecer os fundos de papéis em ordem do mais descontado que está pagando mais yield de acordo com o método 2 em 1. Então esse aqui seria o ranking. Então se a gente fosse começar estudando os fundos imobiliários de papel para investir em algum, a gente começaria pelo VCJR, depois pelo RBRY. Lembra que isso aqui é um indicador quantitativo. O método 2 em 1 é um indicador quantitativo. Das 120 aulas que tem lá dentro do curso método 2 em 1, umas 60 aulas é te ensinando o quantitativo, aí a gente tem mais 60 aulas te ensinando o qualitativo e mais 50 live te ensinando a parte qualitativa de análise de relatório. Então preste atenção, quase 80% das horas aulas do curso é análise qualitativa, porque o quantitativo é importante? É óbvio que é, não tem como você ignorar, não tem como você não usar, você tem que usar o quantitativo, não faz sentido. Na verdade você usa o quantitativo quase que inconscientemente, só que você tem que usar ele de maneira consciente para poder aplicar bons filtros. E aí a gente economiza tempo demais. Cara, olha, a gente tem 16 fundos imobiliários de papéis aqui para ler, neste ranking que a gente estabeleceu. Se eu limpo os filtros, coloco aqui papel CRI, pega 89, e aí vem algumas coisas, uns bosta aqui, ó, DEVA, HCTR, VSLH, ó, Copa aqui. Então você percebe que você ia gastar muito tempo lendo fundo, relatório
para tentar chegar numa análise qualitativa e vai perder tempo. Ou seja, o quantitativo é justamente para te economizar tempo, cara, para você não cair em armadilha, para você evitar esses problemas. Só de você seguir o quantitativo, você já vai evitar muito BO, né? Só que aí, quando a gente chega aqui e fala assim, pô, o método 2 tá gritando para você, que a Word tá falando assim, ó, ô, seu sem vergonha, vai lá e lê o relatório do VCJR aí, cara, vai lá e lê, pô, tá descontado, tá pagando bem, dá uma lida lá, mano, de liquidez boa, vê o que tem aí que ele tá descontado. Será que é possível? Será que é realmente uma ótima oportunidade? E todas as oportunidades que eu encontrei, inclusive, por exemplo, comecei a gravar de GRC na época que ninguém falava sobre GRC. Ninguém falava, era um fundo desconhecido. Achei por onde? Pelo ranking aqui, pô. Pelo método 2 em 1, pela Ord. Depois, lá na época do Galg. Ninguém falava do Galg. Lá em 2022. Galg. Nem era Gary, era Galg. Apareceu aqui. Ah, eu não tenho tempo pra poder ficar pesquisando, não sei o que, né? Fácil demais aqui, 2 cliques. Então agora, para economizar o seu tempo, eu já fiz a minha tarefa de casa, né? E aí eu já li basicamente todos esses relatórios aqui. Aí já li em live com os alunos, já li VGIP, VIGIR, RBRR, já vi MCR. Na verdade, já vi aqui praticamente todos esses fundos aqui em live com os alunos. Se você quiser ser aluno do Método 21, depois lá no final do vídeo eu vou te ensinar como que você faz. Então, já lendo estes relatórios, o que você tem que fazer na sua triagem, tá? Vamos supor que a gente não vai ler junto, você vai ler sozinho. O que você vai fazer? Você vai abrir o relatório aqui do VCJR, clica aqui, ó, vem central de documentos, aí você vai abrir a central de documentos do VCJR, nome difícil de falar, né, pelo amor de Deus. Aí você entra aqui, ó, aí tá aqui, ó, relatório gerencial, você vai baixar aqui o relatório gerencial, você vai olhar em fatos relevantes, informes mensais e tal, e aí você vai ler, ó. Hoje em dia tá tudo com a pátria, né, cara, tudo é da pátria hoje, né, cara, tá louco. E aí você vai ler o relatório e vai decidir se o fundo é bom ou não. Eu já li esses relatórios, então eu vou pular logo aqui para os fundos que estão realmente maior oportunidade e que tem o menor risco, tem o menor risco, um índice Sharpe maior um pouquinho. Então o RBRY, a gente vai ler aqui agora, a gente vai abrir o relatório dele, eu vou ler junto com vocês o RBRY, que é o segundo do topo aqui, do método 2 em 1. Depois o RBRR, os dois eram da RBR, né, e agora a Pátria comprou também, cara, meu Deus do céu, a Pátria tá comprando tudo. Então a gente tem o RBRY, RBRR, todos de papel, né, papel CRI, e a gente vai ler também o XPCI, tá? Ah, Léo, por que você pulou o REC-R, que inclusive tá na sua carteira? E na minha opinião, neste momento, não faz mais tanto sentido pegar ele sabendo que a gente tem essas outras oportunidades. Falei pra vocês que fazia sentido se pegar ele lá na época dos R$79, dos R$80, né? Tá aqui, ó. Peguei lá R$79,39. Ainda tá barato, ainda tá descontado. Daria pra fazer aporte. Se você gosta do fundo, ainda tá descontado. Até que parece que temos outros em maior oportunidade. Então, vamos dar uma lida nesses relatórios. Vamos passar aqui primeiramente na análise avançada, só pra gente dar uma olhada em alguns indicadores. A gente consegue ver que a volatilidade do RBRY, o primeirinho lá, 8,6, tá descontado, né, 0,93, um yield absurdo de 15%, entregou de rendimento aí nos últimos 5 anos, uma variação percentual de 73%, então rendeu bem pra caramba, né, isso aqui é cotação ajustada junto com dividendos, rendeu bem pra caramba. Lá no finalzinho de 2024, os fundos todos em oportunidade, né, a gente encheu o bolso aqui de fundo imobiliário, né, tá louco. E aqui a gente já consegue ver o portfólio tirado do informe mensal, aqui já deixa até a referência pra você, ó. Então ele tem 80% em CRI, tem 17% em FI e um pouquinho em caixa, tá? Então ele tá composto assim, você vê que ele é realmente um fundo de papel mesmo, porque às vezes você classifica um fundo como papel, mas ele tem 30% em CRI. Exemplo, CPTS. CPTS era um fundo de papel antigamente, porque hoje ele é um hedge fund, ele é um multi-estratégia, que tem 60% em fundo imobiliário e 30% em CRI. Ele não deixou de ser bom, tá? O pessoal da capitania tá fazendo um bom trabalho no CPTS, mas não é um fundo de papel mais. Então não dá para você contar com uma estratégia de fundo de papel. Aqui a gente consegue ver mais de 60% de CRI, né? Mais de 2/3, no caso 66%. Aí você classifica o fundo, você tem a capacidade pela Ambima de classificar o fundo de acordo com aquilo que ele tem mais em tipologia. Por exemplo, tem mais 66% em CRI, fundo de papel. Tem mais 66% em imóveis, classifico como tijolo. Desses imóveis que eu tenho, mais de 66% em logística, tijolo logística. Mais de 66% em lá, e assim sucessivamente. Então aqui a gente classificou como papel, mas não classificamos ainda se é CDI ou se é IPCA. Então ele é fundo de papel, não sabemos ainda se é CDI ou IPCA, nós vamos olhar lá dentro do relatório, tá? Então aqui o último rendimento do fundo foi de R$1,06, o que gerou um yield mensal de 1,15%. Absurdo, absurdo mesmo. Se a gente pega aí nos últimos 5 anos, o fundo rendeu muito próximo do CDI, então a gente já tem mais ou menos uma ideia do que ele rende, se ele rende IPCA ou CDI, né? Se a gente é justo com ele aqui, coloca, aqui deveria ser 85% CDI, tá? Provavelmente o desenvolvedor colocou 80 aqui enganado. Vou colocar 85% CDI. Por que 85% CDI? Como hoje
hoje a maior parte da galera ignora que os pagamentos dos dividendos são mensais, e aí, ao comparar com a renda fixa, você compara com 2 anos de resgate da renda fixa, que o imposto seria mínimo, 15%. Normalmente, quando você vai fazer essa comparação com o fundo imobiliário, você deve usar 85% do CDI, que é um conceito de mercado. Para ser justo, já que você recebe dividendo todos os meses, deveria ser 22,5%, que se você fosse sacar um pouquinho todo mês da sua renda fixa, você ia pagar 22,5% todo mês da sua renda fixa. A não ser que você invista no ETF e tal, mas enfim, pelo menos 15% você tem que pagar. Então aqui, vamos adicionar aqui 85% CDI, tá? Então vamos já direto para o relatório do RBRY, depois a gente passa pelo RBRR e pelo XPSI, e no final a gente faz o exercício aqui para ver qual que seria o melhor deles neste momento para aporte. Então a gente vai fazer uma leitura meio express aqui para te mostrar os principais pontos, porque se a gente for ler os 3 relatórios, para ler um relatório desse com os alunos explicando ponto a ponto, tintim por tintim, a gente gasta 2h30. Então não dá para fazer 3 aqui, senão seria 7 horas de vídeo, né? Mas vou ler aqui, fazer uma leitura express, só para você entender o que você tem que olhar. Então, o primeiro ponto, você olha o objetivo do fundo para ver o que ele quer fazer com o seu dinheiro. Você vai colocar o seu dinheiro lá e aí o que ele vai fazer? Então aqui, ó, olha a política de investimento deles. Ele quer valorização e rentabilidade por quaisquer direitos reais sobre bens de imóveis. Quaisquer direitos reais sobre bens de imóveis. Ações, debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, ações ou cotas de SPCE, certificados de potencial adicional construção emitido, cotas de FIPS, FIAs, cotas de outros FIs, CRIs, FDICs, letra hipotecária, letra de crédito, letra de garantia. Percebe que é um fundão que é crédito. Basicamente é isso, fundão de crédito. Mas ainda pode ter que FIP, FIA. Então não se impressione ao investir num fundo desse que em algum momento apareça alguma coisa que está aqui. Hoje pode ter 88% CRI, mas pode aparecer FIP, por exemplo. Então tem uma taxa de administração salgadinha, né? 1,3. Vamos até ver o tamanho dele. Ó, o tamanho dele 1,2 bi. Então não é tão pequeno assim. Não é gigantesco, mas não é tão pequeno não. A taxa de administração de 1,3, 20% sobre os rendimentos que superem IMAB 5, IPCA mais IMAB 5. Então, tá ok, tá? IPCA mais IMAB 5 é uma boa linha de benchmark. Então, justo essa taxa de performance. Essa taxa de performance, a taxa de administração poderia ser um pouquinho mais baixa, né? Mas tudo bem. Aqui a gente já tem as características do fundo. Ó, no dia da escrita desse relatório, ele estava cotado a 97. Tanto que ele não aparecia lá nos rankings do MET 2.1. Agora ele tá cotado a 92, por isso que ele subiu. Percebe que o MET 2.1 aqui, a Ward, ela te ajuda a olhar as oportunidades. Então, quando cai um ativo ou aumenta o yield dele, vai subir lá no topo. E aí, por isso, você consegue verificar os melhores momentos de você aportar. Você consegue olhar isso aqui, tá atualizado de 15 em 15 minutos, que é o que a B3 nos permite atualizar, né? Não dá para atualizar em tempo exatamente real. Aí é só home broker. Então aqui, vemos que o desconto aumentou de um mês para cá. Vamos até ver se caiu mesmo o fundo de um mês para cá. Olha lá, caiu 5,45%. Mais ou menos estava cotado 98, 97, lá ó, caiu 5,77%. Então pode ser que é uma oportunidade. Vamos ver aqui. Então hoje ele tem 99% do PL em CRI mais operações estruturadas, 7,3% em FIs. Então ele tem 106,4% de PL. Léo, como que ele pode ter mais patrimônio líquido do que 100%? Ele está alavancado, né? Então ele tem operações compromissadas. Provavelmente essas operações estruturadas são compromissadas, que faz com que ele tenha mais patrimônio líquido do que 100%. É normal isso dentro dos fundos de papel, tá? Então aqui a gente já consegue ver, ó, que o fundo ele não traz rendimento em PCA, tá vendo? Ó, o yield, CDI mais 2,8 e aqui nos FI CDI mais 5,3. A carteira de ativos dele tá rendendo CDI mais 3, basicamente. Então aqui, como ele cita CDI, provavelmente é um fundo só de CDI, né? A gente vai ver já se é um fundo só de CDI mesmo. Aqui, inclusive, mostra, ó, os compromissados, 9% de compromissadas. Aqui a tabela de sensibilidade é uma coisa muito importante você analisar, que é o quanto que você receberia se o fundo estivesse em tal preço. Quando você tem uma nota de R$10, se você vende ela a 8, pô, tô ganhando R$2. Tô ganhando mais rentabilidade do que alguém que paga 10 na nota de 10. Se alguém paga 11 na nota de 10, tá ganhando menos rentabilidade do que alguém que paga 10 na nota de 10. Então aqui quando a gente olha aqui o valor patrimonial do fundo é de R$100, certo? Então se pagasse R$100, você ia receber mais ou menos aí CDI mais 3, basicamente essa linha aqui, né? Eles poderiam deixar aqui do patrimonial, mas tudo bem, tá próximo do patrimonial. Se tiver 97,27, que foi da construção desse relatório, na época que estava 97,27, você receberia 3,1. Hoje está na casa dos 92, quanto que estava lá? 92. Hoje está na casa dos 92. Então você está recebendo aí, ó, CDI mais 3,2. Tirando todos os custos, ficaria CDI mais 1,9. Então, óbvio que você não pode olhar só o rendimento, mas eu quero que você grave este número, tá? Aqui, investindo ao preço de hoje, você
receberia CDI mais 1,9. Agora a gente vai ver o risco que a gente corre para receber esse yield. A gente tem aqui, ó, reserva acumulada 0, então não temos nada de reserva acumulada. Se o fundo perder realmente algum tipo de receita, alguma coisa do tipo, vai cair dividendo. Inclusive, se a gente olha os dividendos do RBRY aqui, ó, vou pegar aqui dos últimos 3 anos e aqui, ó, vou pegar ao invés de anual, mensal, tá vendo? Você consegue ver aqui que já veio diminuindo, ó, era 1,25, 1,25, a taxa Selic bufando lá em 15%, né? Começou a cair taxa Selic, ó lá, 1,15, 1,09, 1,06, em abril agora foi 1,06, pode ser que continue caindo, agora com esse novo corte da taxa Selic vai cair de novo. Fundo indexado CDI não tem segredo, se rende CDI mais 2, pô, se era 10 mais 2, caiu para 9, agora é 9 mais 2, entende? Não é que o fundo é ruim, não, todos os fundos atrelados a CDI, se cair o CDI, vai cair o rendimento deles. Ele fala que a Pátria assumiu a gestão e que colocou alguns CRIs no watchlist aqui, né, que eles vão ficar prestando atenção, que teoricamente são CRIs arriscados da outra gestão que vinha tomando conta, né, a RBR, a Vertical, RKM, Lendsol, aqui, esses CRIs aqui, eles vão ficar espertos com eles. Mostraram aqui as movimentações, compraram mais 2 milhões, isso aqui. Cara, nesses fundos imobiliários de papel, agora sendo bem sincero com você, tá? A não ser que você seja muito cri-cri e tenha muito tempo, você vai ficar olhando operação por operação. Se não, você não vai olhar operação por operação, porque são 99 CRIs, você não vai ficar olhando isso. Quem fala que olha é analista de crédito. Nós, investidores, não vamos ficar olhando isso, a gente paga um gestor para isso. Agora, uma coisa que você tem que olhar, porque você não pode ser negligente a isso, são os créditos que estão concentrados. Como assim, Léo? Vamos pegar aqui a carteira de crédito dele, ó. Aqui embaixo, depois a gente volta na DRE aqui. Aqui embaixo ele mostra a carteira de crédito dele. Então, para quem que ele emprestou, certo? Então, aqui, primeiro ponto, tem FIs Casa AAA aqui, que é um FI que ele comprou, né? Aquela parte do FI do portfólio dele tá aqui. Depois vem os CRIs, ó. CRIs XPLG, CRIs Uni, CRIs Exxon, CRIs Vila Leopoldina, CRIs Moto. Então aqui a gente vai pegar os que se repetem. Porque se a gente pega aqui, ó, pelo PL, esse aqui tá acima de 8, ó. O CRIs XPLG, AAA CDI lá, 8,5. Então emprestou lá pro XPLG, segmento logístico e tal, né? Então basicamente, todas as concentrações acima de 6% a gente olharia. Então aqui, teoricamente, a gente olharia o quê? Esse CRI aqui, vamos investigar quem é o devedor, se o XPLG tá bem, das pernas, se não tá, só pra gente ver o risco. Aqui a gente olharia também o CRI Iuni Jardim Paulista. A gente vai ver se tem algum CRI que se repete. Olha só aqui comigo, ó. CRI Tael. Aí você olha aqui, 2,7. Então não preciso olhar não. É 2,7, é menos do que 6, não preciso olhar. Esse vídeo aqui tá valendo ouro, hein? Deixa o like aí e se inscreve no canal. Só que olha aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem outro Tael. Ó, só muda a série, tá vendo? Quem que é o devedor? O mesmo. Então, ó, 2,7 mais 2,2, 4,9. Mais um Tael aqui, ó. 4,9 mais 2,2, 6, 7,1. Mais um Tael aqui, ó. Lá. Então, opa, então é 9,8 pro Tael. Tá vendo? Esse CRI Tael 9,8. Ali em cima a gente tinha visto o XPLG, né? Com 8%. Temos mais um pouquinho de XPLG aqui, ó. Ó, o Crismos Jardim Pinheiros aqui, tá vendo? Ó, mais um pouco de Tael aqui. Então, estes que se repetem muito, a gente tem que verificar, tá? A gente tem que verificar. Você vai olhar o XPLG, você vai ver esse Crismos Jardim aqui, você vai ver esse Tael. Qual é o primeiro passo que eu olho? O LTV, a garantia. Então, a gente olha aqui, por exemplo, ó. Vamos pegar aqui o XPLG, que é o primeiro, né? O que eu olho primeiro, Léo? Primeira coisa que você olha é o LTV. Quanto mais baixo, melhor. Significa que a garantia tá muito alta. Quanto mais baixo, mais a garantia está alta. Por exemplo, se o meu LTV é de 50%, significa que eu emprestei esse celular aqui, eu entreguei esse celular emprestado, né? Emprestei pro cara lá, e ele vai me pagar os juros. Se ele ficar inadimplente, eu posso acionar a garantia que me dá 2 celulares desses. Então perceba, a garantia de 50%, o LTV de 50% é o dobro de garantia. Se eu empresto 100, eu fico com a garantia de 200. Quanto mais baixo, então melhor. Aqui é quase que 3 vezes o valor, né? Quando a garantia, o LTV tá em 30, praticamente 3 vezes o valor. Eu empresto 100, mas se eu tiver que acionar a garantia, eu recebo 300. Então, aí é bom. Essas garantias são boas. E principalmente, alienação fiduciária e cessão fiduciária, né? Isso aqui sempre vai ser alienação fiduciária e cessão fiduciária. Então, a gente quer LTVs abaixo de 60. Por exemplo, aqui, ó, Jardim Uni. Este aqui tem um portfólio maior. A gente não viu ele repetido, né? Deixa eu ver se a gente olha aqui, ó. Não, tem Uni aqui também, mas 0,8. Deixa eu ver se tem mais um lá embaixo. É, só isso. Então, basicamente aqui seria 7% no Uni. Tem um LTV de 80%. Gostaria que fosse 60%. Não que LTV de 80% não é bom. Não é bom, você vai ganhar, por exemplo, você emprestou 100, você vai ganhar 120, 130 na garantia. Só que quanto menor, melhor, né? Porque você ganha mais na garantia, você corre menos risco. Porque até, se realmente o Uni ficar inadimplente, até eu conseguir botar a mão nessa garantia, demora um pouco. Demora uns 18 meses, 12 meses, depende de como vai ser judicialmente falando. Mas demora um pouco. Mas é melhor do que não ter. Por exemplo, esse CRI FGR aqui, ó. Esse aqui é risco. Não tem LTV, tá vendo? Ruim, não tem LTV. Aí você tem que,
um pouco menor, pode dar uma verificada também. Mas em geral, posição menorzinha um pouquinho não tem problema. Já que o fundo tem um histórico de não ter inadimplência, né? Mas esses principais a gente tem que olhar. Aí como que eu olho, Léo? Lá embaixo ele tem a descrição dos CRIs, ó. Aí você pega aqui o código e dá uma olhada. Por exemplo, que o código TAEL. Pega aqui, ó. Vou te ensinar isso aqui uma vez. Isso aqui é chato demais, ó. Então você pega lá CRI, digita o código do CRI, entra aqui no fundos.net, ou entra aqui na Vortex, que é a emissora, né? Ou entra na Ambima também. Você vai ter lá, ó, o que é, né? Remuneração CDI mais 3,25, o valor emitido foi este, aí quais são as garantias aqui, qual que é o lastro, pagamento de juros e tal. E você consegue ver aqui os documentos, ó, consegue ver tudo aqui, tá? Eu não vou ler junto com vocês aqui, isso aqui você pode ver até os relatórios da TAEL, né? Você consegue ver se a TAEL tá indo bem ou não, enfim, os relatórios, enfim, consegue ver tudo aqui pela própria Vortex. Isso é uma forma de você avaliar os CRIs, tá? Voltando aqui então, não temos muito problemas nos CRIs aqui do RBRY, só tem que dar uma olhada no TAEL, dê uma olhada, tá ok? Não é algo que vai dar muito problema não, a gente tem que ir acompanhando, como é algo que tem uma concentração, a gente tem que ir acompanhando, como tá a situação do TAEL e tal, enfim, mas tudo certo. Uni também tranquilo, tá? O XPLG também bem tranquilo. Então as concentrações deste fundo aqui estão tranquilas, a carteira de crédito ok, tanto que não tem inadimplência. Voltando aqui agora para cima, pra gente ver a DRE, né, que foi um dos fatos que me fez desfazer de um fundo ontem, os caras deixaram de mostrar a DRE, que a gente consegue ver que neste mês em específico a gente teve uma despesa de 63 centavos. E ele até justifica que desses 63, 59 centavos foram para pagar a taxa de performance anual da última gestão. Então não considere isso aqui como recorrente, tá? É só para os pagamentos de taxas de performance. Tirando essa taxa de performance, eles teriam aí um resultado total de 1,56 menos o 0,07 ali de despesa, menos o ajuste para a marcação de mercado 0,26, teria um resultado de 1,23, né? Distribuiria seu 1,09 tranquilo e ainda guardaria um pouquinho. Foi o que aconteceu basicamente no mês passado. Ele fez 1,53, guardou um pouquinho, tinha 50 centavos de reserva e teve que usar todos os 50 centavos de reserva este mês para pagar 1,9. Ficou zerado agora na reserva. Porque a gente consegue ver o tipo de carteira, se é logístico, se é residencial, se é escritório. Aqui ele tem grande parte residencial. Residencial tem um pouquinho mais de risco mesmo, tá? Não que seja ruim, mas tem um pouquinho mais de risco. Então você tem que ser mais criterioso na hora de olhar os CRIs, para que ele empresta. Logístico tranquilo, né? Que é o XPLG lá. Então bem de boa aqui. Então aqui só esse ponto de atenção. E aqui a gente consegue ver lá as concentrações, né? Aqui ele até, ó, aquele trabalho que a gente tinha feito, ele acho que ele fez tudo bem certinho aqui. Não, ele não aglutinou, porque aqui o TAEL tá separado. Pensei que ele tinha aglutinado. Não aglutinou não, tá tudo do mesmo jeito de lá de baixo. Aqui é a distribuição por LTV, a gente tem 18% que não tem LTV. Um deles é o FI Casas aqui, né? Então esse aqui não tem como ter LTV mesmo. E como ele é dono, ele já é dono de parte dos imóveis. Ok, a gente tira aqui, fica 8% sem LTV. Tudo bem, né? Não tem nenhum aqui que, meu Deus do céu, não. São LTVs bons aqui, o LTV ponderado médio aqui de 61, tá ok. Aqui a gente consegue ver finalmente, né, que o que ele é indexado. Então, basicamente, CDI, 88% CDI, tem 12% em IPCA aqui, mas 88% CDI. E na taxa de aquisição, CDI mais 4,2% e IPCA mais 6,3%. Então, taxas ok. O IPCA aqui bem high gradezão, né? O CDI já tá ali no middle risk, mas ok. Ah, eu não entendi isso. Realmente não dá pra explicar tudo. Por isso que eu te convido de novo a fazer parte do 2 em 1, que lá tem 120 aulas, né? Não tem como explicar tudo aqui, não. Isso é uma forma de você classificar os fundos imobiliários através das taxas, para ver o quão arriscado ele é fazendo o spread do quanto que tem de diferença com o tesouro. E aí, dependendo do spread, você classifica ele como high grade, middle risk, high yield, e aí você classifica ele conforme risco, que você tem que organizar isso dentro da sua carteira. Ah, beleza? Então, olhamos aqui, ele tem aqui na parte de carteira dele um pouquinho de RBRR de fundo imobiliário, esse FI Special Opportunities aqui, um pouquinho aqui, 7,3 de alocação de IPL, e grande parte é no RBRR que a gente vai ler agora. Então tá tudo certo, né? Por aqui tudo ok. Aqui ele explica sobre as operações estruturadas, né? Um é o FI Casas AAA aqui, ó. E aqui ele mostra o whitelist, que teoricamente ele vai ficar observando, né? Então, aqui ele aglutina, tá vendo? Aglutinação aqui aglutinou também. Então, tá tudo certo aí. Ok, um fundo ok, né? Por exemplo, você que compra KNCR, pagando o PVP de 1,05, será que não faz mais sentido você comprar RBRY, que também é indexado CDI, só que você vai pagar 0,92 de PVP, 0,93? Será que não faz sentido? Então, é óbvio que a KNCR é um high gradezão. E aqui a gente tem alguns pontos de observação, só que você vai ganhar muito mais dinheiro. Você vai ter mais rendimento
e você vai ter, inclusive, potencial de valorização, né, se ele acoplar lá no PVP de 1. Então, ok, vamos ver os próximos. Vamos ver se é melhor ou pior. Então, chegamos aqui agora no RBRR, 11% de volatilidade, então um pouquinho mais volátil do que o RBRR. Vamos até ver qual que é a volatilidade do KNCR. Vou pegar aqui o KNCR, ó. KNCR tá aqui, ó. Vou pegar aqui a volatilidade do KNCR, que é um dos fundos menos voláteis que existem, né? Ó, volatilidade 6%. Então o RBRY é um pouquinho mais volátil do que o KNCR, mas também não é tanto assim, né? Quase não mexe também, né? Não tem tanta diferença assim, não. 1%. O RBRR já é 11%. Então a gente já vê que provavelmente não deve ser de CDI, hein? Isso aqui. Pode ser que não seja. PVP de 0,86, um descontinho bom, né? 14%. Pagando 12% de yield, quase 1% ao mês. O último pagamento aí foi de 0,84% ao mês. Ó, pagando aí 70 centavos. E nos últimos meses também teve queda de rendimento. Ó, pagando 80 centavos, caiu para 70 centavos. Caiu 10 centavos de dividendos, né? Mais do que 10%. Vamos ver o que aconteceu. Será que ele caiu na cota por causa disso também? Ó, no último mês. Tava lá R$90, caiu 7,42%. Então vamos ver se é uma boa oportunidade para nós ou não. Então vamos para os mesmos pontos, tá? Ó, objetivo, mesma coisa, né? Característica da RBRR. Ó, taxa de performance, o que ultrapassa 100% de CDI. Isso aqui eu acho meio ruim. 100% de CDI é paia, né? Porque, pô, 100% de CDI, se eu investir no CDB que rende 103% de CDI, eu tô rendendo mais do que 100% de CDI. Se ele fizer isso dentro da carteira dele, ele consegue taxa de performance, o que não é merecedor. É óbvio que ele vai indexar a IPCA, por isso que ele tá colocando CDI, o CDI tá bem acima do IPCA, só que quando o CDI começar a cair e o IPCA subindo, não acho justo essa taxa de performance. Eu sempre brigo com a galera. Eu penso pelo menos CDI mais 2, né? Ou CDI mais 1, talvez. CDI mais 0,5. Tenta alguma coisa assim. A taxa de administração ok de 1%. Aqui a gente olha aquela mesma página lá, né? O PVP tava de 0,97, que tava cotado a R$90, e agora tá cotado a quanto? 83. PVP de 0,86, né? 85,7 aqui, na verdade. Então deu uma descontada boa. Também alavancado, 10% compromissada. Basicamente é a teoria de investimento aqui da RBR. Tanto no RBRY quanto no RBRR, eles usam a mesma teoria de investimento, a mesma coisa, mesma estrutura, alavanca o mesmo tanto, mesma coisa. Só que um é IPCA, o outro é CDI, para atender dois tipos de clientes diferentes, né? Um gostava de investir em CDI, vai pro RBRY. O outro gosta de IPCA, RBRR. Basicamente isso. Aqui a gente consegue ver que tá rendendo aí IPCA mais 9,2. Comprando hoje a R$83, ó, você vai ganhar um IPCA mais 10, basicamente. R$83, IPCA mais 10. Tirando já todos os custos de administração, performance e tal, IPCA mais 9,4. Você tá ganhando IPCA mais 9,4 e isento de imposto de renda. Você entende isso? É legal, né? Lembra que eu falei pra você anotar. O que é mais interessante? O CDI mais 1,9 lá, ou IPCA mais 9,4 aqui. O que será que é mais interessante? IPCA mais 9,4, colocando IPCA na média de 5%, vai dar mais ou menos uns 14, quase 15% de rendimento no ano. Agora o CDI mais 1,9, hoje está em 14,5. Vamos supor que no ano aí desça realmente para 13, que é o que o Boletim Focus está prevendo. Vamos colocar um 14. Vamos supor que vai só diminuir mais duas vezes de 25. Vou colocar 14. 14 mais 1,9 vai dar 15,5. Então, no RBRY você vai ganhar um pouquinho mais. Então, teoricamente, aqui a gente tem que ter menos risco. A gente vai ganhar 15% aqui, e teoricamente tem que ter menos risco. Aqui a gente já tem menos risco porque a taxa pré-fixada é alta, que é o 9%. Lá no RBRY a gente conta que o CDI não vai cair, em algum momento ele vai cair. E aí, entende? Aqui já faz-se uma justificativa plausível, um argumento plausível para receber menos no RBRR do que no RBRY. Daí aqui no dia, eles falam, né? Dia 3 de fevereiro, assumimos a gestão e tal. O objetivo é realmente quitar essa alavancagem e tal. Do mesmo jeito que ele falou lá no outro. Aqui a estratégia desses fundos, ó. Inclusive, presta atenção, ó. Olha o que ele falou aqui, que isso aqui é um ponto importante do RBRR. Ao longo dos últimos meses, temos aprovado o trabalho de reorganização dos fundos de crédito imobiliário high grade sob gestão da Pátria. Igual eles estão fazendo com logística. LVBI, PATL, HGLG, tudo da Pátria, tudo de logística. O que eles vão fazer? Aglutinar tudo num só. Vai ser só o HGLG. Agora aqui eles vão fazer a mesma coisa. Eles estão pensando em fazer a mesma coisa, né? Todos os fundos de crédito imobiliário high grade sob gestão da Pátria. Então, o PSIP, que já incorporou o CVBI, o PLCR e o BARI. Então, hoje, esses três aqui são o PSIP. E o VCJR, que inclusive é o do primeiro lugar lá, lembra? O primeiro lugar do Método 2 em 1, tá aqui, ó. Que também tá da Pátria, também é da Pátria. Então, cuja gestão assumimos em julho do último ano. E mais recentemente, o RBRR, que é este, e o RPRI, incorporados à plataforma em fevereiro. Esses fundos compartilham estratégias similares de alocar CRI High Grade indexado a IPCA com garantias imobiliárias robustas e portfólio bem diversificado. Os portfólios desses fundos compartilham características semelhantes, e aí eles querem consolidar para quê?
Redução de risco, maior diluição por setor, geografia, devedor e CRI, concordo. Aumento de escala, permitindo maior eficiência, também concordo. Elevação de liquidez no mercado secundário, ok, né? Vai aumentar mesmo a liquidez, não que seja necessário em todos, mas aqui nos que a gente tá olhando tem mais de 2 milhões, não que seja necessário, mas é óbvio que se fosse 10, 20, 30, 40, 50 milhões, melhor, porque aí outros investidores mais institucionais poderiam entrar mais vezes, né? Milionários poderiam entrar, e aí a gente teria mais elevação do valor dos fundos imobiliários. E otimização dos custos operacionais, com ganho de eficiência, concentrar o veículo a uma taxa menor de administração. Com o veículo é maior, né? Tem 2, 3, 4 bilhões, ele pode cobrar 0,7 de taxa, que aí ele tem uma taxa menor, só que sobre um valor maior, então ele acaba recebendo mais, né? Então é um ganha-ganha. Quanto mais cresce, se ele manter a mesma taxa de administração, ele tá ganhando mais mesmo. Se ele for baixando, ele continua ganhando bem, até mais do que ganharia, só que com a taxa menor que a gente paga menos também. Então ele quer juntar o PSIP, o VCJR, o RBRR e o RPRI. Só que aí ele tá falando, vai ser forma transparente, a gente vai fazer uma assembleia, tem que ser quórum qualificado, que é 25% da base tem que votar. Se votar a favor, a gente junta. Se não, não vamos juntar. Então, essa avaliação que a gente tá fazendo aqui agora, ela pode mudar totalmente daqui uns 6 meses, daqui 7 meses, por conta das incorporações. Vai ser ganho, tá? A incorporação não vai ser ruim, não. Essas incorporações, elas tendem a acontecer mesmo. Não faz sentido a Pátria gerenciar 4 fundos igual. É melhor gerenciar só um mesmo e diminuir a taxa de administração. É óbvio que tem que ser feito de maneira justa. Patrimonial, tem que ver quais são descontados, quais não estão, né? Porque às vezes o cara é dono aqui do PSIP, aí é PPP de um, ele vai incorporar um outro que tá com PPP muito mais barato. Aí paga patrimonial por patrimonial, aí é paia, né? Aqui temos a DRE, que eles fizeram então um resultado de 1,4, com a correção, o ajuste do marcação mercado, que subiu pra caramba a taxa. Agora o Tesouro Direto voltou lá a pagar IPCA mais 7, 7,5. A gente consegue ver que eles sofreram marcação de mercado aqui considerável, né? Então o resultado distribuído foi 0,59 e aí eles distribuíram 70 centavos usando 10 centavos aqui, então quase 11 da reserva. Ainda tem 17 centavos de reserva. Mês passado eles fizeram 99 centavos distribuíveis, né? Guardou um pouquinho. Teve queda realmente nesse resultado deste mês. Aqui a gente consegue ver um portfólio muito mais confortável do que o anterior, né? Então tem, ó, corporativo, logístico, residencial, tem outros pontinhos aqui, né? Mais diversificado também aqui setorialmente e no estado, enfim. Aqui a gente consegue ver a indexação, praticamente 100% IPCA. A taxa de aquisição foi 7,9 e a taxa de marcação mercado agora, né? Pelo preço que estava agora, 9,2. LTV ponderado médio 50%, ou seja, mais garantia do que o RBRY. Então, aqui a gente tá vendo que tá tendo menos risco. Eu mais diversificado, eu tenho mais LTV, eu sou mais diversificado em estado, em tipo de setor também. Vamos dar uma olhada aqui nos CRIs. Ó, Leroy, esse aqui você conhece, né? Um preço saudável, 8% PL, ok. Garantia pra caramba, 39. Banco do Brasil, lá. Então, também tranquilo, né? Aí vem o Brookfield aqui, e ações incorporadoras, 6,7%. Isso aqui tem que olhar. Brookfield é uma boa empresa, tá? Tá certo? É sempre bom que você fique olhando. Você que não conhece, é porque alguns nomes aqui eu já bato o olho, eu já sei quais são. Mas você que não sabe ainda, tem que estudar, vai estudando. Porque eu só consegui saber depois que eu estudei. Eu li, aí eu olhava Brookfield, parece que eu conhecia esse nome. Mas eu não lembrava, eu estudava de novo, aí eu vi, né? Agora eu sei alguns. Então aqui se vê que as concentrações, vamos ver se repetem alguns, ó. Telos, repetiu aqui. Se todos esses que tem série, né? Você normalmente vai repetir. Ó. Então aqui Cabreúva 5,4. Esse Cabreúva aqui, inclusive, é para construção de um galpão logístico, tá? Aí tem o Cabreúva 2 aqui, ó. Então 8% basicamente. Mas ok, tudo certo. Léo Madeiras aqui, ó. Rapaz do céu. Ó, Telos Brigadeiro 2. Aqui tem Telos Brigadeiro 2 também, ó. 3,4. Aqui 2,1, 5,1. Plano e plano. Plano e plano é um CRI dificultoso, né? Plano e plano não tá lá em boas condições, não. Acreditas aqui, ó. Temos 09, 09, 08, 08, ok, né? 07, 07. Um aqui vai dar menos de 6 no total. Ok, então carteira de crédito também, ok, não tem, é muito mais diversificado, né? Olha o tanto de ativo, é muito mais diversificado do que o outro. Os que são concentrados estão ok. Os vencimentos também, ó, quase todos lá para acima de 2030. Então, provavelmente vai fazer um bom ganho de marcação mercado, porque deve ter uma duration mais alta. Aí os fundos imobiliários que eles têm na carteira é o RPRI e o Game 11 aqui, um pouquinho também, 2,7. Caiu consideravelmente de novembro para cá. O watchlist deste fundo é só o Landsol, que é o mesmo CRI do outro, né? A RBRR deve ter colocado nos dois, um indexado CDI, outro indexado DPCA. Mas esse aqui realmente só tem um Landsol de watchlist, os outros teoricamente são todos confiáveis segundo a Pátria. Então aqui a gente consegue perceber, ficou claro. Eu acho que ficou claro para todos aqui, né? A gente leu o relatório aqui meio que rapidão, não tivemos tempo para poder expandir aqui, mas ficou claro que o RBRR
bem mais seguro do que o RBRY, principalmente nesse ponto de quesito de diversificação, no ponto da indexação, no ponto do desconto, ele tá muito mais descontado, ele tá pagando 15, enquanto o outro tá pagando 15,9, só que esse 15 aqui tá muito mais seguro do que o 15,9. Ah, mas eu quero 15,9, beleza, vai correr o risco do RBRY. Ah, eu quero mais segurança. Pô, 15% com segurança é bom, hein? 15% com segurança é bom. E por último, já tá dando 1 hora de vídeo aí, a gente tem o XPCI. Esse aqui vai ser rápido mesmo, né? Porque 1 hora já divide, senão a galera não assiste. PVP um pouquinho menos descontado, yield de 13%, boa liquidez, um pouquinho mais volátil. Quando vem CI, né? Parece que é CDI. Vamos ver se é CDI mesmo? Então aqui, ó, 91% em CRI, um pouquinho em FI, um pouquinho em caixa, um pouquinho de debênture ali. Vamos ver os dividendos aqui, como que eles estão. Nos últimos meses aí também vem caindo. Ó. Tava R$1 em junho de 2025, veio caindo, 85 centavos agora. O último yield de 85 centavos, pagou então 1% de yield. Cotação tá 84, né? Pagando 85, mais de 1% por mês. Então vamos dar uma olhada lá no relatório. Primeiro vamos ver se ele caiu, né? Por que ele apareceu ali? Vamos ver se ele caiu. Ó, esse aqui não caiu tanto, 3% do pico, né? Mas tá lateralizando aí já tem um bom tempo já. No último mês caiu 1%. Taxa de administração 1%. E aqui aparentemente não tem taxa de performance. Legal, né? O fundo possui uma reserva acumulada e correção monetária para março na ordem de 26 centavos por cota. Eles têm 47 CRIs e 6 FIs na carteira. Aqui já chega na DRE dele. A gente consegue ver, eu gosto de DREs assim, ó. Consegue ver vários meses, né? Quanto mais meses tiver, melhor. Aqui, como só tem 3 meses por enquanto no ano, provavelmente eles estão mostrando só os 3 meses que passaram. 8 milhões de receita. Grande parte veio de juros, né? Então vem dos CRIs aqui, um pouquinho dos FIs, um pouquinho de liquidez e outros que são caixa, rendendo. Aqui teve despesa operacional, que é para manter o fundo funcionando, taxa de administração e tal, e outras coisas. Resultado líquido 7,5, 7,3. Perceba que foi o único que até agora não usou reserva, né? Ele usou um pouquinho de reserva aqui, aí ele fez o resultado 0,86, distribuiu 0,88, pô, vou abaixar, eu fiz só 0,86, baixou, fez 0,85, fez 0,81, pagou 0,85, consumiu um pouquinho de reserva, e agora parece que deu uma estabilizada aí, né? Vai render mais ou menos aí na casa do 0,8 mesmo, né? Rendeu 0,86 e distribuiu 0,85. Fazer as nossas simulações aí em volta de 0,8 mesmo de pagamento. Em fevereiro, normalmente, o rendimento é um pouco menor, porque tem menos dias úteis, e os CRIs rendem os juros em dias úteis, então normal. Aqui já é um mês normalizado, você consegue ver que nos meses normalizados ele fez 86 centavos nos 2 meses, nos meses de 30 dias, né? Dá pra contar com 0,85, 0,84. Joga o 0,80 para ser mais conservador. Em breve a gente vai ter uma calculadorinha dentro da Word aqui na análise avançada de fundos imobiliários, vocês vão gostar pra caramba. Aqui a gente chega na tabela de sensibilidade, então a gente tem aqui o portfólio, o que ele é indexado, é IPCA mais 7,21 a compra, então é como se fosse um high grade mesmo, né? Não tá tão diferente assim do high grade não, e a taxa de marcação ao mercado IPCA mais 8, esse é 88% do book dele, o resto é CDI, o LTV médio 47, bom também o LTV. A cota de mercado hoje tá na casa dos R$84, bem certinho, então se você estivesse recebendo IPCA mais 9,44, o RBRR era quanto? Vamos dar uma olhada lá, e agora a gente tem comparação de banana com banana, né? Ó, o RBRR era IPCA mais 9,4 tirando os custos já, né? Seria IPCA mais 10 se fosse a mesma comparação aqui. Neste caso, IPCA mais 9,4. Então, vai render um pouquinho menos do que o RBRR, né? O RBRR rende 9,4 já tirando os custos. Esse aqui não é tirando os custos. Tirando os custos vai dar aí um IPCA mais 8,4, 8,5. Então, já que o XPCI está pagando menos, já que ele está pagando menos, a gente tem que ver se ele é mais seguro. Porque mais seguro do que o RBRR, ele é meio complicado, né? Não sei se dá para ser mais um pouquinho mais seguro. Talvez mais diversificação. Só que o RBRR, ele tem quase 80 CRI. Esse aqui só tem 47. Vamos ver as concentrações dos CRIs. Aqui a gente tem os setores, varejo, alimentício, no caso, grupo Pão de Açúcar, essas coisas, né? Incorporação vertical, shopping, saúde, laje, logística, industrial. Um ponto importante, esse aqui não tem residencial, né? Residencial tem um pouquinho mais de risco mesmo. Então aqui, ok, diversificado. Esse é um ponto pro XPCI, né? Aqui a gente tem também os vencimentos, os durations aí tá boas também. Nas exposição de fundos imobiliários, ele tem grande percentual em GARI, ó. 67% do percentual dele em fundos imobiliários em GARI, tem um pouquinho de MCCI, GCRI, inclusive MCCI ele vem reduzindo essa posição, tá vendendo, é PSEC, BTCI, né? Então isso aqui também é a mesma coisa, basicamente a mesma coisa desse fundo, né? São outros fundos que seguem quase a mesma estratégia, tanto que o BTCI tá aqui um pouquinho abaixo do CDI, ó, e o MCCI tá um pouquinho aqui abaixo, mais caro, né? MCCI, o BTCI tá com o mesmo desconto que o XPCI, só que paga menos, por isso que o Meta21 ranqueou o XPCI mais alto. Aí a gente chega aqui então no book de créditos, olha lá o book de crédito, vamos aqui percentual do PL, tá? Ó, Prevent Senior, vamos ver se a gente tem algum outro. Prevent Senior
ok, tá? Vamos ver se a gente tem algum outro Prevent Senior aqui. Aparentemente não. São menos CRIs, né? Então, 8% de PL, o Açaí aqui 7% de PL, General Shopping aqui 6%. É sempre bom olhar o LTV, né? Aqui ele não deixa o LTV por contrato, depois lá embaixo ele deve deixar, né? Mas o LTV médio da carteira é 47. Então, basicamente aqui também não temos tanto risco assim, de bem diversificado, tudo tranquilo. Grande parte da concentração são nesses primeiros que são, não vejo nenhum nome aqui que seja muito específico. Aqui o GPA do Gari, né? Na verdade deve ser os contratos de aluguéis do Gari, não deve ser direto com o GPA, teria que fazer um estudo mais profundo nisso, mas também GPA tá ok, né? A recuperação extrajudicial foi para crédito bancário, a parte operacional para continuar funcionando. Aqui ele dá detalhes, ó, LTV próximo de 90, LTV 49, aí ele vai falando aqui dos LTVs e tal, e pronto, é isso. Então foi uma análise mais rápida, né? É óbvio que nas lives a gente faz isso aqui muito mais detalhado, a gente fuça muito mais, a gente compara, a gente faz spread de Tesouro Selic, de Tesouro Direto, a gente faz um monte de coisa. Aqui a intenção é só te mostrar que os top 3 continuam sendo esses de tijolos, mas eu queria colocar um de papel para você olhar também, estudar a respeito. Então, entre RBRY, RB, RR e XPCI, eu quero que você deixe, antes de eu falar a minha opinião, óbvio, que eu sempre faço isso na live, antes de eu deixar a minha opinião, você digita aí nos comentários qual é o fundo que você acha que está em maior oportunidade. Ranqueia eles em risco de oportunidade. O primeiro lugar desses aí é o XPCI, depois vem o RBRY e depois o RBRR. E aí eu vou deixar minha opinião aqui também, eu quero só que você pause o vídeo e comente antes, porque senão depois que eu falar fica fácil. Comenta aí, meu amigo, comenta aí. Então, na minha opinião, hoje, se eu fosse investir em um desses 3 fundos, com certeza a minha primeira opção seria o RBRR, tá? O custo de oportunidade tá melhor. Então, olhando para o risco que ele oferece e o quanto que ele tá entregando de rentabilidade, para mim faz mais sentido o RBRR. Depois viria XPCI e só depois, então, o RBRY. Ficaria nesse ranking aí de top 3 fundos de papéis, né, no momento. Lembrando que eu falei para vocês que eu ia aportar o dinheiro que eu tirei do último fundo, né, 80 pau, e a gente vai aportar aqui agora, tá? Então, vamos abrir aqui o Home Broker. Então, com a vinda de ontem, mais o aporte desse mês, a gente tá com um saldo aqui de 120, então basicamente esse dinheiro tá saindo de dentro da carteira de um ativo e entrando para outro. Óbvio que eu complementei aqui um pouquinho com um aporte que eu queria fazer já para aproveitar esse desconto dos fundos imobiliários. Então vou clicar aqui em compra e a primeira compra que a gente vai fazer é aumentar a nossa posição em Gari. Eu quero colocar o Gari ali em segunda posição. Patielli também tenho vontade de comprar mais, tá? Também tenho vontade de comprar mais, mas eu vou esperar aqui chegar aos R$66. Talvez continue caindo aí e a gente espera ele chegar abaixo de R$66. Se não, a gente pode comprar LVBI, que também seria com o mesmo intuito de Patielli. E LVBI, neste momento, tá mais descontado, segundo a nossa planilha que a gente mesmo construiu, né? Para incorporação do HGLG. Então aqui faria mais sentido pegar o LVBI neste momento do que o Patielli a este preço. Então a gente vai aportar um pouco em Gari. Vamos pegar aquela posição que eu tinha no RZTR, vou pegar de Gari, tá? Então foi só invertir RZTR para Gari. Aqui você pode definir quantidade aparente, você vai comprar 9.600, né? E aqui, ó, se você colocar a quantidade aparente, aparece que você tá querendo comprar só 10, apesar de você tá querendo comprar 9.600, só para não mexer tanto no book, tá? Se bem que aqui não vai mexer tanto porque tem muita oferta mesmo, tá? Mas, enfim, a liquidez do Gari é boa, graças a Deus. Então vou colocar aqui a 8,39, vamos mandar lá, ó, e aí já foi executada. Sobrou então 42 pra gente aportar em algum outro fundo. E como a exposição de papel tá abaixo dos 10% da carteira, eu vou colocar um pouquinho aqui esse restante em papel, e aí seria ou REC-R ou RBRR, né? E aí a gente vai pegar o RBRR aqui, que neste momento está mais descontado. Aqui é RBRR, vamos aportar lá o restantinho. Aqui você consegue ver que a liquidez do RBRR já não é a mesma liquidez que tem os lugares, né? O Gari a gente executou ali a preço praticamente de mercado ali, com spread de 1 centavo para cima e para baixo, todas as nossas posições, as 9.600 cotas. Agora aqui no RBRR, perceba o quanto tem spread aqui, quanto tem de liquidez, ó. Muito menos gente vendendo, os spreads são de 5 centavos, 6 centavos, enfim. Então a liquidez é um pouco menor mesmo. Então saiu o preço médio de R$ 84,00 o RBRR e ficou na casa dos 8,39 o Gari. Foram as nossas compras. Sobrou um saldinho de R$ 48,00. Vou comprar o restinho de Gari, né? Deixar o dinheiro parado na conta? Não tem como, né? Ainda mais 5 cotinhas de Gari. Perfeito. Então essas foram as compras, a substituição de um fundo imobiliário na carteira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal. Tenho certeza que você vai aprender pra caramba aqui. Um abraço!